Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumim e estamos aqui hoje para finalmente começar a leitura de Frankenstein de Mary Shelley, dessa vez com o texto correto. Como veremos, antes de entrarmos na leitura dos capítulos propriamente ditos, há uma introdução ao livro que é feita através de troca de cartas pelo capitão Robert Walton, que está numa expedição rumo ao Polo Norte. Para que o vídeo não fique muito longo, nós vamos dividir a leitura da introdução em duas partes. E muito embora pareça ser um pouco entediante aí, é fundamental para que nós tenhamos assim uma ambientação para o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, sem mais delongas, vamos a essa leitura. Carta 1, a Senhora Saville, Inglaterra, São Petersburgo, 11 de dezembro. Você gostará de saber que nenhum desastre aconteceu no início de uma empreitada que você olhava com tantos pressentimentos negativos. Cheguei aqui ontem e minha primeira preocupação foi assegurar a minha irmã de que estou bem e confiante no sucesso de meu empreendimento. Já estou bem ao norte de Londres. Ao andar pelas ruas de São Petersburgo, sinto uma brisa fria do norte em minha face, que revigora minhas forças e me envolve de prazer. Você conhece essa sensação? Essa brisa que vem de regiões para as quais estou indo dá-me uma antecipação daqueles climas frios. Animado por esse vento de promessa, meus sonhos diários tornam-se mais vívidos. Tento em vão persuadir-me de que o polo é um local de gelo e desolação, mas ele se apresenta à minha imaginação como a região da beleza e dos prazeres. Ali, Margaret, o sol é sempre visível. Seu vasto disco apenas toca o horizonte e irradia um esplendor infinito. Ali, e deixe, minha irmã, que eu dê algum crédito aos navegadores do passado. Ali não há neve ou gelo, e navegando num mar calmo podemos ser conduzidos até uma terra plena de maravilhas jamais vista no mundo habitado. Suas formas não têm igual, e a visão que se tem dos corpos celestes, sem dúvida, só é possível em lugares tão ermos. O que não se pode esperar num país de luz eterna? Ali descobrirei o poder extraordinário que atrai o ponteiro da bússola, e certamente farei milhares de observações celestiais que irão retribuir esta viagem com a visão eterna de suas formas excêntricas. Satisfarei minha curiosidade com a visão de parte do mundo nunca antes visitada e pisarei em uma terra nunca antes marcada pelo passo do homem. É isso que me fascina e é suficiente para superar qualquer medo de perigos ou até a morte, estimulando-me a dar início a esta árdua viagem com a mesma alegria de uma criança ao entrar num pequeno barco em férias com os amigos, numa expedição exploratória no rio da sua terra. Mas, supondo que todas essas conjecturas sejam falsas, não se pode contestar o inestimável benefício que poderei legar a toda a humanidade até a última geração ao descobrir uma passagem perto do polo para aqueles países cuja travessia hoje leva muitos meses, ou ao descobrir o segredo do magnetismo, o que, se é possível, o é apenas por meio de uma empreitada como a minha. Essas reflexões dispersaram a agitação em que comecei minha carta, e sinto meu coração arrebatado de um entusiasmo que me eleva aos céus, pois nada concorre tanto para tranquilizar a mente do que um propósito firme, um ponto sobre o qual o espírito possa se fixar. Essa expedição foi o maior sonho de minha juventude. Li com paixão os vários relatos das viagens que foram feitas com o objetivo de alcançar o Pacífico Norte através dos mares que cercam o polo. Você com certeza se recorda que toda a biblioteca do nosso bom tio Thomas era constituída por histórias de viagens feitas com o objetivo do descobrimento. Nunca dei atenção aos estudos, mas sempre adorei ler. Esses volumes eram meu estudo dia e noite e minha familiaridade com eles aumentava aquele desconsolo que eu sentira, ainda criança, ao saber que as circunstâncias da morte de meu pai levaram meu tio a proibir que eu embarcasse numa vida de aventuras no mar. Essas visões se diluíram quando, pela primeira vez, tomei contato com aqueles poetas cujas exaltações penetraram minha alma e me conduziram ao céu. Também me tornei poeta e durante um ano vivi num paraíso que eu mesmo criara. Imaginei que também poderia obter um lugar no templo que consagrava Homero e Shakespeare.
Você conhece bem o meu fracasso e como fiquei desapontado. Mas na mesma época, recebi uma herança do meu primo e meus pensamentos se voltaram para aqueles sonhos juvenis. 6 anos se passaram desde que decidi empreender esta viagem. Ainda hoje lembro-me do momento em que tomei essa decisão. Comecei por habituar meu corpo às adversidades. Acompanhei pescadores de baleias em muitas expedições ao Mar do Norte. Voluntariamente passei frio, fome, sede e sono. Frequentemente trabalhava mais que os marinheiros durante o dia e dedicava as noites a estudar matemática, medicina e aqueles ramos da ciência natural dos quais um aventureiro naval extrai vantagens práticas. Por 2 vezes empreguei-me como ajudante num baleeiro de bandeira groenlandesa e saí muito bem. Devo admitir que fiquei orgulhoso quando meu capitão me ofereceu o 2º posto no barco e pediu-me encarecidamente que continuasse com eles. Tamanha era sua consideração por meus esforços. E agora, querida Margaret, não mereço construir um grande destino? Eu bem poderia ter escolhido uma vida de luxo e prazer, mas preferi a glória a todos os atrativos da riqueza. Oh, quem haveria de concordar com isso? Minha coragem e resolução são firmes, mas minhas esperanças oscilam e meu ânimo muitas vezes se enfraquece. Estou prestes a fazer uma viagem longa e difícil, que irá requerer toda a minha força. Além de estimular os outros, terei às vezes de sustentar o meu próprio ânimo quando os dos demais tiver faltado. Esta é a melhor época para viajar pela Rússia. Os trenós deslizam rapidamente sobre a neve, o que, em minha opinião, é muito mais agradável que o movimento das diligências inglesas. O frio não é excessivo quando se está usando um casaco de peles, uma roupa que já adotei, pois há uma grande diferença entre ficar andando no convés e permanecer sentado imóvel durante horas, sem poder fazer nenhum exercício para evitar que o sangue congele nas veias, e eu não tenho a menor intenção de perder a vida na estrada entre São Petersburgo e Arcângel. Devo partir para Arcângel daqui a 15 ou 20 dias, onde pretendo alugar um navio, o que pode ser feito sem dificuldade, pagando um seguro ao proprietário e contratar um número suficiente de marinheiros entre os pescadores de baleia. Não pretendo velejar antes de junho. E quando voltarei? Ah, minha querida irmã, como posso responder essa pergunta? Em caso de sucesso, muitos e muitos meses, talvez anos, irão se passar antes que voltemos a nos encontrar. Se fracassar, você me verá em breve, ou nunca mais. Adeus, minha querida e ótima Margaret. Que os céus derramem bênçãos sobre você e me protejam para que eu possa cada vez mais agradecê-la por todo o amor e doçura. Seu irmão afetuoso, Robert Walton. Carta 2. A Senhora Saville, Inglaterra, Arcângel, 28 de março. Como o tempo passa lentamente aqui, cercado que estou pelo gelo e pela neve. No entanto, já dei mais um passo no que se refere à realização da minha empreitada. Aluguei um navio e estou selecionando os marinheiros. Aqueles que já contratei parecem ser homens nos quais posso confiar. São corajosos e destemidos. Tenho, porém, um desejo que nunca pude satisfazer. É uma ausência que agora sinto de forma mais intensa. Não tenho amigos, Margaret. Quando estou entusiasmado com o sucesso, não tenho com quem dividir a alegria. E se estou tomado pela decepção, ninguém procura me dar apoio. Pretendo colocar meus pensamentos no papel, é verdade, mas esse é um recurso muito pobre para alguém manifestar seus sentimentos. Desejo a companhia de uma pessoa que tenha afinidades comigo, que pense como eu. Você pode me considerar um sonhador, minha querida irmã, mas eu realmente sinto necessidade de um amigo. Não tenho ninguém próximo a mim, sereno e corajoso, que tenha uma mentalidade elevada e aberta, cujas aptidões sejam iguais às minhas, para aprovar ou corrigir meus planos. Como tal amigo iria suprir as falhas desse seu pobre irmão? Sou muito impulsivo na execução e impaciente demais diante das dificuldades, mas também é terrível para mim o fato de ser um autodidata. Até os 14 anos vivi sem preocupações e a única coisa que li foram os livros de viagens da biblioteca do nosso tio Thomas. Naquela idade, conheci os poetas consagrados de nosso país, mas foi só quando eles perderam o poder de me inspirar que percebi a necessidade de conhecer outras línguas além da minha. Agora, aos 28 anos, tenho menos leitura que muitos estudantes de 15. É verdade que tenho pensado mais e meus sonhos são mais amplos e magníficos,
mas eles precisam de, como dizem os pintores, harmonia. E eu realmente anseio por um amigo que tenha discernimento suficiente para não me ver como um sonhador e paciência para ajudar-me a organizar minhas ideias. Bem, esses são lamentos inúteis. Eu certamente não encontrarei nenhum amigo neste amplo oceano, nem mesmo aqui em Arcangel, entre comerciantes e marinheiros. Contudo, até os homens mais rudes têm sentimentos dignos. Meu imediato, por exemplo, é um homem corajoso e empreendedor. Deseja ardentemente a glória, ou, em outras palavras, aspira ao sucesso em sua profissão. É um inglês e, apesar de viver em meio ao preconceito nacional e profissional e de não ter uma cultura refinada, conserva certa nobreza. Conheci-o a bordo de um navio baleeiro. Sabendo que estava na cidade desempregado, imediatamente convidei-o a participar da minha aventura. O mestre é uma pessoa de excelente disposição e destaca-se no navio por sua gentileza e pela brandura de sua disciplina. Essas características, acrescidas de uma conhecida integridade e coragem a toda prova, fizeram com que eu desejasse tê-lo a bordo. Passei a juventude em solidão, vivi meus melhores anos em sua suave e feminina companhia, e isso moldou meu caráter de tal forma que sou incapaz de superar o desgosto intenso que me causa a brutalidade tão comum nos navios. Ouvi falar dele pela primeira vez de uma maneira romântica, por uma mulher que lhe deve a felicidade. Em resumo, esta é a história. Há alguns anos, ele amou uma jovem senhora russa de pequena fortuna e, como ele havia ganho uma considerável quantia em dinheiro, o pai da moça consentiu no casamento. Antes da cerimônia, ele encontrou sua amada, que se desfez em lágrimas. Atirando-se aos seus pés, ela lhe rogou que a deixasse, confessando que amava outro. Como, porém, esse outro fosse pobre, seu pai nunca permitiria a união. Meu generoso amigo tranquilizou-a e, depois de lhe perguntar quem era o seu amado, desistiu no mesmo instante. Ele já havia comprado uma fazenda com seu dinheiro, onde estava resolvido a passar o resto de sua vida, mas deu-a para o rival, assim como o dinheiro que lhe restara. Então, ele próprio pediu ao pai da jovem que consentisse no casamento da moça com outro. Mas o velho recusou decididamente, considerando-se preso ao meu amigo pela palavra empenhada. Como o velho se mostrava inflexível, ele deixou o país e só voltou quando soube que sua ex-amada havia se casado conforme seus desejos. Quis ser nobre, você irá dizer, e ele realmente o é, e no entanto, totalmente iletrado. É tão quieto quanto um turco e tem um comportamento um tanto rude, o que torna sua conduta ainda mais surpreendente e, ao mesmo tempo, diminui a simpatia que ele, de outro modo, poderia inspirar. Não pense, com base em minhas pequenas queixas, ou porque eu procure para minha fadiga um consolo que jamais encontrarei, que eu tenha enfraquecido em meus propósitos. Eles são tão firmes como o destino, e minha viagem só foi prorrogada até que as condições do tempo permitam o embarque. O inverno tem sido terrivelmente severo, mas a primavera é promissora e acredita-se que virá logo. Assim, talvez eu embarque antes do que imaginava. Não farei nada afoitamente. Você me conhece o suficiente para confiar em minha prudência e cuidado, principalmente quando a segurança dos outros está sob minha responsabilidade. Não posso descrever a você minhas sensações com a perspectiva da partida. É impossível transmitir essa sensação vibrante, em parte por prazer e em parte por medo, que tem cercado os preparativos da viagem. Estou indo para regiões não exploradas, para a terra do nevoeiro e da neve, mas não pretendo matar albatrozes, por isso não se preocupe com minha segurança, ou eu voltarei para você tão alquebrado e infeliz como o velho marinheiro. Você deve estar rindo da minha alusão, mas vou revelar-lhe um segredo. Muitas vezes tenho atribuído minha ligação e meu entusiasmo apaixonado pelos perigosos mistérios do oceano àquela criação dos poetas modernos mais imaginativos. Está em ebulição em minha alma algo que não consigo entender. Na prática, sou muito ativo, trabalhador, um operário pronto a executar tudo com perseverança. Mas ao lado disso há um amor, uma crença no assombroso inserida em todos os meus projetos, que me coloca distante dos caminhos normais dos homens, impelindo-me para o mar bravo. Porém, voltemos a assuntos mais queridos. Continue a escrever-me sempre que puder.
Receberei suas cartas nos momentos em que mais precisarei delas para elevar meu ânimo. Eu a amo com carinho. Lembre-se de mim com ternura se não tiver mais notícias minhas. Seu afetuoso irmão, Robert Walton. Carta 3, a Sra. Saville, Inglaterra, 17 de julho. Minha querida irmã, escrevo-lhe umas poucas linhas às pressas para dizer que estou em segurança e a viagem está adiantada. Esta carta chegará à Inglaterra por meio de um comerciante em sua viagem de volta a Arcângel, mais feliz que eu, que talvez não possa ver minha terra natal por muitos anos. Estou, contudo, muito disposto. Meus homens são corajosos e determinados. Nem as placas de gelo que flutuam passando sem cessar por nós, indicando o perigo da região para a qual avançamos, parecem afetá-los. Já atingimos uma latitude muito alta, mas estamos em pleno verão, e apesar de não estar tão quente quanto na Inglaterra, os ventos do sul, que nos conduzem para aquelas regiões que eu desejo tão ardentemente alcançar, trazem um sopro de calor renovado que eu já não esperava encontrar. Nenhum acidente digno de nota ocorreu até agora. Uma ou duas tormentas e o surgimento de uma fenda no casco são acidentes que navegadores experientes mal se lembrariam de registrar. Ficarei muito contente se nada pior nos acontecer durante nossa viagem. Adeus, minha querida Margaret. Esteja certa de que para o meu próprio bem e também para o seu, não me exporei a nenhum perigo. Serei calmo, perseverante e prudente. O sucesso, porém, deverá coroar meus esforços. Por que não? Desde que parti, tracei uma rota segura sobre os caminhos do mar, e as próprias estrelas serão testemunhas do meu triunfo. Por que não hei de vencer as forças selvagens e contudo submissas? O que poderá deter a firme determinação de um homem? É o que diz meu coração, mas tenho de terminar. Que os céus a abençoe, minha amada irmã. Robert Walton. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos que estão acompanhando a leitura do livro. Uma vez mais peço desculpa pelo equívoco anterior, onde estávamos lendo uma obra adaptada e não o texto traduzido. Mas sigamos, aguardo vocês no próximo episódio.